Olá pessoal, estamos de volta. Mais uma aula de SDL. Nesta aula nós vamos desenhar um mapa na tela do jogo. Nós vamos definir nosso objetivo, que é fazer um jogo de labirinto. Então vamos começar. Aqui está o programa que já nós temos. Tem um quadradinho cinza que você pode movimentar com as setas do teclado e ele move nessa tela. E nós desenhamos 3 retângulos, né, na tela: azul, vermelho e verde. Então, para essa aula vamos fazer o seguinte: vamos fazer um mapa de jogo com tijolos chamados tiles, né? Então, cada quadradinho aqui da tela será um tijolo e será uma unidade que o jogador pode mover, né? Ele se move, né? Cada quadradinho é um tijolo, tile. E nós vamos desenhar esse mapa de tiles. Mas como o mapa vai aparecer, vai ser definido por um arquivo de mapa, um arquivo de texto plano. Então, depois, nosso objetivo é esse aqui. Olha só nessa tela. Vamos fazer esse jogo de labirinto. Vamos supor que que a gente tenha os muros. O muro é de uma certa cor. Nesse caso, eu vou usar cor branca. E esses muros você não pode atravessar. Isto é, são os quadradinhos que vão bloquear o jogador. O jogador só pode andar nos tijolos que tem cor preta. Então o jogador começa, por exemplo, de uma posição, certa posição, nesse caso no topo à esquerda, um quadradinho verde, é a posição inicial do jogador. O jogador tem que atravessar pelo labirinto e achar uma saída que é definida aqui, designada pelo tijolo vermelho. E quando bater no vermelho, você vence esse nível do jogo. Tá bom? Então vamos começar aqui. O formato do mapa vai ser o seguinte. Note que a tela tem 640 pixels de largura e 480 de altura. Nós vamos dividir isso em tijolos de valor 32, tá? Então, se eu abrir a nova tela aqui, eu tenho 640, tá? Dividido, né, por 32. Isso vai dar o quê? Por 10,320. Então vai ter 20 tijolos na horizontal. E serão 480 dividido por 32. 15 tijolos na vertical, tá? Esse vai ser o mapa de 20 por 15, tá? Então, vamos representar aqui da seguinte maneira. Eu vou ter um arquivo de texto e cada tijolo, cada linha, né, vai ser uma linha do arquivo de texto. Vamos separar cada tijolo, né, por um espaço. E para poder representar o tijolo, eu vou usar o número inteiro. Se for número 0, significa que é um tijolo que você pode andar, atravessar. Se for 1, será o tijolo de muro, que você não pode atravessar, certo? E vamos deixar assim, pessoal, assim, por exemplo. E vamos definir 20, né? 20. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu pegar esses 5 aqui, eu vou copiar. Mais 5, mais 5.
E mais 5. 5 vezes 4 é 20. Então a primeira linha daqui, que vai aparecer no programa, será uma tijolo de andar, muro, andar, muro, muro, andar e assim por diante. Aí você faz, eu vou copiar 15, né, vezes, porque é 15 linhas, né? Deixa eu pegar aqui 5, o 15, tá? Eu vou salvar isso. Deixa eu chamar mapa do jogo.txt. Tá bom? Esse vai ser o formato, arquivo de texto plano, bem simples. E essa vai ser a representação. E a gente vai pegar esses números e vamos mapear para a tela aqui. Vamos desenhar quadradinhos com tijolo. Vamos usar o 0 para tijolo preto, o 1 para o tijolo branco. Então vamos começar. Vamos aqui de volta ao código. E a gente vai fazer o seguinte, a gente tem a superfície da tela. Aí ele pega, faz o input aqui, tem um loop. Cadê? Faz a entrada, não precisamos disso. Vamos remover esses retângulos que não precisam mais. E deixa eu salvar aqui. Tem mais aqui. Então tem a superfície da tela, que a gente chama o Get Window Surface. Que a gente tinha pintado nessa superfície da tela. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai criar uma superfície para o mapa. E vamos pegar essa superfície e pintar a superfície da tela. E só precisa fazer isso uma vez. E você pode pintar a própria superfície da tela várias vezes, né? Então vamos lá. Eu vou fazer uma função aqui para poder criar essa superfície do mapa. Mas isso vai ser em vamos ver aqui, duas etapas. Primeiro, nós temos que carregar o mapa. E a segunda, temos que criar a superfície do mapa baseado nos IDs do tijolo. Então, voltando aqui a esse arquivo txt do mapa, eu vou chamar cada número do ID do tijolo. Então, cada tipo de tijolo terá um número. E esse número aqui, 0, significa tijolo que pode atravessar. Número 1, o ID do tijolo, e é o muro. IDs dos tijolos. Então vamos fazer uma função para carregar o mapa. Então vamos armazenar o mapa, né, esses IDs, numa array, tá? Essa array você pode fazer tanto como de uma dimensão como duas. Então, serão quantos elementos? Bem, temos 20 na horizontal vezes 15 na vertical. Isso vai ser o que? 2 vezes 15, 30, mais vezes 10, 300. Então, temos que armazenar 300 elementos. IDs de tijolos. Certo? Se você fizer uma array de uma dimensão, você vai pôr 300 elementos. Se você quiser fazer de duas dimensões, que é que eu vou fazer, é só usar 20 para o número de linhas e 15 para o número de colunas. Vamos fazer a função aqui. Eu vou fazer void carregar mapa, abre parênteses. Bem, como eu vou fazer um array,
a entrada para essa função, eu vou pegar, a entrada será uma array. E dessa array a gente vai modificar e carregar o mapa. Então vai ser de inteiros. Vou usar int, tá? Vou chamar tijolos. E vou dar, eu tenho que dizer quantos tijolos. Se você quiser começar por linhas, vai ser 15, né? Na verdade. Se você quiser começar por coluna, será 20. Então eu vou botar 15 aqui, número de linhas da tela. Note que esse número eu vou pôr na constante aqui, mas vai depender da altura da tela. Como eu usei esses dois aqui, talvez se você quisesse, depois, quando a gente talvez fizer uma classe para organizar melhor esse código, você iria derivar esse número do 480 aqui. Mas só por agora eu vou deixar fixo. Se quiser especificar o segundo, pode, mas não é necessário. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente primeiro tem que ler o arquivo. Como ler o arquivo? Vamos usar o stream, né? Fstream. Então deixa eu importar aqui, incluir fstream, filestream, né? E vou criar primeiro um std, dois pontos, e fstream para poder ler o arquivo. E eu vou chamar isso de mapa do jogo. E vou dar o nome, né, do arquivo mapa do jogo.txt. Se a gente primeiro tem que ver se ele abriu mesmo. Então você chama essa função mapa do jogo.isOpen. Se tiver aberto, deu certo, nós vamos fazer o que? Ler o ID do tijolo, do próximo tijolo, e depois vamos prosseguir, né? Depois de tudo estar terminado, é só fecha o arquivo. Então, para poder fechar o arquivo bem simples, no final, depois de ler todas as ideias, você fala mapa do jogo.close. E depois aqui, para poder ler o ID, nós fazemos um loop, while. Aí você faz o mapa do jogo e põe esses símbolos aqui, maior que, e vai bater uma variável que eu tenho que criar para poder armazenar o ID do tijolo. Vou chamar de, sei lá, tijolo ID, tile ID, qualquer coisa. ID do tijolo. ID do tijolo. Então, enquanto isso der certo, enquanto ele lê o próximo ID, nós vamos pegar e vamos atribuir a variável tijolos, tá? Então temos tijolos. Agora, qual vai ser a linha, né? E qual vai ser a coluna? Aí que o negócio pega. Então, para poder determinar isso, vamos fazer o seguinte aqui. Nós fazemos variáveis. Linha 0, coluna 0. Então a gente vai começar de 0, 0, né? Bate aqui essa primeira, a linha 0, coluna 0 vai ser essa primeira aqui. Começa do 0 porque a array, os elementos, a gente começa a contar do 0. Então vamos começar. Então vamos usar linha aqui como primeiro valor para referenciar e coluna como segundo valor. Então bater na linha e na coluna. Então a gente vai dar igual o ID do tijolo. Mas a gente, depois de fazer isso, tem que atualizar a linha e a coluna, né? Então, se a linha, né? Se a linha agora for a última linha, que é a linha, o quê?
temos 15 linhas. Então, 15 menos 15, vamos ver, 15. Se eu tiver na última linha, será 14, né? 15 menos 1 é 14. Se for 14, né? 15 menos 1. Eu vou deixar assim, porque talvez você depois queira substituir isso por uma variável qualquer, tá? Em vez de botar 14 aqui. Se for o caso, a gente tem que fazer o quê? Bem, isso vai terminar o loop, na verdade. Se o mapa realmente estiver configurado corretamente e a gente só pegar um número fixo de linhas, a gente pode dar o break do loop. Wait, peraí. Não. Vamos começar a coluna, na verdade. Vamos pensar em coluna. Então a gente está na linha 0. Vamos supor, coluna 0. A gente Então tem duas maneiras de você pintar, desenhar. Você pode começar por linha toda, da esquerda para a direita, e prosseguir para a próxima linha. Ou você pode fazer por coluna. Primeira coluna de cima para baixo, segunda coluna de cima para baixo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de cada linha, da esquerda para a direita. Então para poder fazer isso, eu começo da linha 0. E depois que setar o tijolo, eu tenho que incrementar a coluna para a próxima, né? Coluna da direita. Então eu tenho que dizer coluna mais. Tá bom? Com isso ele vai bater até que ele chega, né, na coluna, na última coluna. Em vez de linha aqui eu vou pôr coluna. E temos 20 colunas. Então quando bater em 20 menos 1 é a última coluna. Eu tenho que fazer o seguinte, tenho que resetar o número de coluna, que vai ser para 0, e tenho que incrementar a linha para a próxima linha. Então a linha vai ser mais. Isso tudo supondo que o mapa tem exatamente, tá, 20 linhas e estão todas setadas corretamente. Isto é, não há uma infração na integridade dos dados, tá? Então você tem que supor que tudo está certo, correto, configurado corretamente. Senão vai dar problema, algum bug que você não sabe que vai acontecer. Então vamos ver aqui. Com isso e tal, vai carregar o mapa. Temos essa função. Vamos ver se só compila, né? Não vai fazer nada ainda, mas ver se eu não tenho nenhum erro de sintaxe e tal. Eu vou dar g++ main.cpp-l sdl2. Declaração de tijolos como multidimensional tem que ter bounds. Tá certo. Entendi. Então, na verdade eu me enganei na coisa lá. Só o último que tem que ter o número, né? Não é o primeiro. Então, em vez de... Se você quiser, você pode deixar 15, 20. Ou você pode omitir o primeiro aqui. E ele vai consertar esse erro, né? Primeiro. Tá bom? Então, não deu nenhum problema. Ainda tá rodando certo. Se lembra que a gente removeu os retângulos. Note que agora ele está pintando o meu caminho na tela. Bem interessante, né? Ok. Estamos fazendo uma arte. Tá bom, então vamos continuar. Vamos aqui chamar essa função para poder carregar o mapa e fazer um debug e mostrar o mapa representado na tela. Se carregou, para ver se realmente carregou. Vamos aqui na hora de... Então, para carregar o mapa, nós só vamos carregar uma vez. Não precisa pôr isso dentro do loop principal, porque se você ficar carregando o mapa o tempo todo, vai consumir, né, recursos. Não precisa, só precisa carregar uma vez. Então eu vou fazer fora do while aqui, tá bom?
Então vamos ver depois o Windows Surface sair tal e tal. Eu posso pôr aqui. Vamos fazer carregar mapa. Temos que passar uma array de tijolos. Eu vou criar aqui em cima essa variável. Eu vou chamar int tijolos de quantas linhas? Bem, como tem aqui em cima o window width, ou desculpa, não é width, tem que ser height, que é a altura. A altura dividido por 32, eu posso até pôr uma variável aqui para o tamanho do tijolo, né? Tamanho do tijolo 32. Eu pego essa constante e ponho aqui. E esse vai dar 480 dividido por 32. Vai dar 15. E como segunda dimensão, né? Vai ser as colunas. Vai ser 640, que é o window width. E você divide pelo tamanho do tijolo. E é isso. Deixa eu dar o quebra de linha. Temos essa variável aí. Aí passa a variável para cá. Aí eu quero dar o debug, tá? Eu quero fazer essa função imprimir mapa, tá? Do jogo. Eu vou passar os tijolos. Esse imprimir vai dar vai imprimir no console o mesmo conteúdo do arquivo de texto. Nós vamos usar isso para ver se carregou corretamente. Então vamos criar essa função bem simples. Vamos fazer o loop de 2 dimensões nesse mapa. Void imprimir mapa int tijolos, primeira dimensão, segunda vai ser 20. Então vamos dar o loop, vou dar o for aqui, for int, se eu pôr por linha eu vou botar i igual a 0 e menos que o que? Tem 15, né? Eu estou usando as constantes aqui tudo exatamente, mas depois você pode definir por uma variável e tal, tá? Enquanto for menor que 15, aumenta o i, que vai ser a linha. Deixa eu até mudar essa variável aqui. Eu vou chamar de linha em vez. Melhor para você entender. E você pode fazer outro for dentro. Int coluna 0. Começa da 0. E coluna menor que 20. Coluna mais. Então vai começar a linha 0, coluna 0 e tal. A gente vai fazer o que? Vamos dar std cout. O tijolos na linha e coluna. Aí eu vou dar eu tenho que ver se vai dar o espaço ou se vai dar uma quebra de linha, tá? Se for a última coluna, se for a coluna, a última que vai ser 19, eu tenho que quebrar a linha. Eu vou dar std and ln. Se não for a última coluna, eu só adiciono espaço entre esses caras. Vamos chamar aqui a função e tal. Vamos ver se funciona. Vou compilar. Tem um erro que eu fiz, não dá para converter. Int. O que é que eu fiz de errado aqui? Vamos ver. Int tijolos. Provavelmente porque o cálculo, né? Será que é o cálculo que eu fiz? Não dá para converter int. Para int 20. Provavelmente por causa dessa cálculo aqui que eu fiz. Eu não sei se ele pega a variável dinamicamente em vez de ser na hora da compilação.
Deixa eu ver. Linhas. Entre colunas. Acho que não vai funcionar porque ele está fazendo o cálculo na hora de execução em vez da compilação. Então talvez eu tenha que definir um macro. Então, isso não vai dar. Deixa eu pôr linhas aqui exatamente 15 e colunas 20 para poder funcionar, tá? A gente pode ver como fazer isso aqui de outra maneira. Vamos deixar aqui para, sei lá, pesquisa. Como definir isso com cálculo? Vamos rodar. Então veremos aqui. Deixa eu olhar o mapa do jogo. E temos 0, 1, 0. E o final é 0, 1, 1. Mas deu pau aqui. Algo de errado aconteceu na última, né? E temos 5 aqui. 5, 5, 5. A última coluna está errada, né? Olha aqui. Toda a última coluna é 1. Então, apareceu esses negócios. Então, houve um erro de... erro de 1, né? Por 1. Esses erros normalmente acontecem e a gente tem que consertar através da iteração. Deu erro, vê o problema e vai corrigir. Então, vamos ver se foi erro realmente de imprimir. O imprimir parece que está certo, né? Vamos ver aqui. Será que foi imprimir ou será que foi o carregar? Vamos dar uma olhada no carregar. Então, você começa do linha 0, colina 0, enquanto o mapa foi D e tal e tal. Tijolo, linha e D do tijolo. Deixa eu ver, coluna mais mais. Próxima coluna. Se coluna for igual a... Tá certo, então você incrementa a coluna. E então acho que isso foi errado aqui. Porque eu tinha incrementado antes de checar. Então, se eu tiver na última coluna, que é a 19, eu incremento, ele vai para 20. Por causa disso, eu tenho que resetar quando for 20, em vez de 20 menos 1. Então, isso estava errado, tá? Isso só iria funcionar se fosse invertido, né? Se o coluna mais mais estivesse depois do if. Mas corretamente é assim. Então vamos lá. Testar novamente. Agora você vê que a última coluna é 1. Então corretamente. Carregamos o mapa corretamente. Então a próxima etapa é desenhar o mapa na tela. Para poder fazer isso, primeiro temos que criar uma superfície. Vamos criar essa superfície e pintar os quadradinhos na tela. Depois disso, vamos pegar a superfície e pintar sobre a superfície da tela, da própria tela. Vamos lá. Criar a superfície do mapa baseado no ID do tijolo. Então vamos fazer essa função que retorna um ponteiro para a superfície, surface. Essa função vai ser criar superfície do mapa de jogo. Vai retornar essa superfície. E a gente vai criar SDL surface, ponteiro, superfície. Vai ser igual a uma função que a gente vai chamar aqui. Essa função, vamos ver aqui. Create surface. Eu vou dar uma busca aqui. Tô sem
Internet, espera aí um pouco. Então, estamos de volta aqui. Eu consertando esse problema aqui, então espere aí um pouquinho. Então essa função vai ser create, né, SDL, uma superfície de RGB. Então vamos chamar aqui SDL create RGB surface. Eu acho que o nome está certo. Vamos ver, confirmar depois. Tem vários argumentos aqui. Deixa eu me lembrar se eu me lembro de cara. Vai ser vários. Tem, mas a maioria vai ser 0. Vamos ver aqui. Deixa eu pôr 0, 0, 0. Um deles vai ser 32, que é o porque estamos usando 32. Espera um pouquinho que vai conectar já já. Enquanto isso, a gente vai criar a superfície. Aí a gente vai pintar nessa superfície. Tá? A gente vai usar o SDL Fill Rect. Tá? Vamos pintar na superfície. Tá, isso a gente vai usar, pode fazer o loop, né? Tá bom? Da mesma maneira que a gente fez no imprimir. Vou dar aqui a função create RGB surface. Tem 8 argumentos e tal, tá? Então, flags, primeiro argumento é bandeiras, tem que ser 0. Segundo vai ser a largura da superfície. Você pode pôr 640 e depois a altura 480 e a depth, né? Depois disso tem a mask ali. Eu acho que pode até usar 0, não me engano. Vamos ver se por 0 se acontece. 0, 0, 0 e 0. Alfa. Vamos ver só assim, depois a gente vê. Então vamos agora pintar nessa superfície os quadradinhos. Vamos primeiro precisar delinear uma área, né, da superfície inteira para poder, né, pintar, né? Então a primeira área da superfície vai ser no topo, acima esses 32 por 32. E depois a próxima, depois a próxima e assim por diante. Então vai precisar do SDL Rect, um retângulo, para poder definir a área específica que a gente vai pintar o tijolo. Então retângulo ponto W, largura 32, que é o tamanho do tijolo. Tem essa variável aqui, mas não está no escopo, né? Então eu vou deixar assim mesmo. Altura 32. Agora o X e o Y, aqui que vai mudar, porque a gente tem que indicar a posição aonde vai pintar, né? Porque a gente vai começar, vamos pensar como se fosse uma câmera de 32 por 32, você começa a câmera no topo, acima, aí você vai, eu vou fazer de esquerda para direita, cima para baixo. Então você vai, é como se fosse o próprio jogo aqui que a gente tem. Eu vou começar a primeira, depois a segunda, depois a terceira, quarta e assim por diante, tá? Aí depois quando tiver no final, ele vai, zera a coluna, vai pro 0. Aí você começa aqui a segunda linha, aí começa de novo. Essa vai ser a pintura que eu vou fazer, tá? E assim por diante. Então vamos ver aqui. O que é que vai ser o X e o Y?
Então for índice linha 0, linha menor que 15, linha mais. For índice coluna 0 igual a 0, coluna menos que 20, coluna mais. Temos agora a linha, temos a coluna. Podemos usar isso para poder calcular a coordenada x e y do retângulo. Quem é que vai determinar se o retângulo está na horizontal? Né? Vai ser o x, né? Retângulo x vai ser o quê? Começa do 0, coluna 0. Segunda coluna vai ser o quê? Começa do 32, porque a largura do tijolo é 32. Então, e depois vai ser da terceira coluna, começa o x do 32 mais 32, que é 64. E depois vai o quê? 104 mais 32. E assim por diante. Então você vai pegar a linha vezes o tamanho do tijolo 32. Então 0 vai ser o quê? 0. 0, segunda linha, linha 1. Vai ser o quê? 1 vezes 32. 32. E assim por diante. Agora o x. Vamos pensar no x. Retângulo. Desculpa. Vamos pensar no y. Para o y vai ser de cima para baixo. Quem é que está determinando isso? Ah, na verdade esse x vai ser coluna. Desculpa aqui. Eu tinha invertido. O x vai ser para coluna e y vai ser linha. Tá? Agora para o y vai ser de cima para baixo. Quem determina isso é a linha. A linha começa do 0. Então vai ser linha vezes 32. Vamos ver se é correto. Para linha 0, vai ser 0 vezes 32, 0. Correto. Linha 1, 1 vezes 32. 32, lá de cima para baixo, vai bater na posição aqui, no começo da segunda linha, tá bom? Para a coluna é a mesma coisa. Então, com isso, temos a posição, definimos a posição. Agora podemos pintar. Então, SDL, Fill Rect. Isso que a gente vai usar, se lembra? Fill Rect. Olha aqui no wiki. Então, qual vai ser o destino, né? Destino vai ser a superfície que a gente criou. Agora, qual é a área? Qual é a parte daquela superfície? Vai ser a parte que está delineada pelo retângulo. Qual vai ser a cor? Agora, a cor vai ser um negócio aqui. Tem duas cores agora. Tem a preto e tem o branco. Né? O branco é o muro. Então, a gente tem que criar essas duas cores baseado em quê? Baseado no tijolo. Tá? Então, se fosse mais na frente, se fosse uns tijolos de grama, de água, de não sei o que, você faria quase a mesma coisa, né? Só que você, em vez de desenhar um quadradinho, você pegava a imagem, né? E recortava daquela imagem do quadradinho e pegava aquela imagem e colava em cima dessa superfície. Mas aqui é bem simples, é só com quadrado. Então vai ser só na cor mesmo. Para criar uma cor, a gente pode usar Map RGB. Né? SDL Map RGB. Se lembra aqui? SDL Map RGB. Então, formato, né? Tem que dar o formato da superfície. Format, né? Superfície. Seta format, vírgula. O RGB, vermelho, verde e azul. Então, se a gente precisa do ID do tijolo, tá? Qual é o ID do tijolo? ID do tijolo
vai ser o quê? Bem, isso tá no mapa. O mapa tá dentro do quê? Tá dentro da array de tijolos. Lembra? Então, para poder a gente passar isso para criar a superfície do mapa de jogo, a gente precisa passar como argumento. Tá? Então, eu vou chamar aqui criar a superfície do mapa de jogo. Mapa de jogo. Eu tenho que passar os tijolos. Para poder receber os tijolos, vamos atualizar, modificar essa função para receber int tijolos com 20 colunas. Com isso a gente pode acessar aqui tijolos na linha e na coluna, que vai dar o que? Vai dar o ID daquela ponto, naquela linha, daquela coluna. Então onde é que vem a linha? Então onde é que vem a coluna? Tá bom? Das variáveis aqui de iteração do para. Então, se o ID do tijolo for 0, significa o tijolo de andar, pode andar. Se else if o ID do tijolo for 1, muro bloqueado, o jogador é bloqueado. Então, desses dois casos, da maneira que eu escrevi aqui, se não for nenhum desses dois, então não vai desenhar nada, né? Normalmente no jogo tem vários tipos de tijolos, tá? Então vamos supor que o mapa está corretamente escrito, então só vai ter 0 ou 1. Então vamos lá. Então vamos criar a cor, né? Vamos fazer a cor aqui. O int 32 é o valor que é retornado para a cor. É o tipo, olha aqui. Então por isso que eu vou fazer isso. Então cor do tijolo. E essa variável vai ser setada aqui. Se pode andar, eu vou botar preto. 0, 0, 0. Como não dá para... A superfície já começa preta, eu vou botar 44 para você ver que realmente ele pintou aquela coisa. Então vai ser um meio cinza. Depois eu vou mudar de volta para preto. Se o ID do tijolo for 1, vai ser o muro bloqueado. Eu vou fazer a mesma coisa. Aí eu esqueci de setar a cor do tijolo igual a essa cor e pôr ponto e vírgula no final. Mesma coisa aqui. Cor do tijolo igual ponto e vírgula no final. O argumento vai ser branco. Branco em RGB é 255, 255, 255. Tá? Valor máximo, todas as cores. Finalmente, nós vamos dar aqui o fill rect. Se lembra, a última vai ser a cor do tijolo. Com isso ele vai criar a superfície e vai mandar de volta o ponteiro. E nós temos essa aqui, mas agora temos que pintar essa superfície sobre a superfície da tela, que é Windows Surface. Para poder fazer isso, a gente vai dar o SDL Bleach Surface. Essa função aqui, SDL Bleach Surface. Tá, então essa função leva aqui 4 argumentos. O primeiro vai ser a fonte, né? Da onde que vem. Então eu vou pegar o que? Vou pegar o mapa do jogo e vou colar sobre a superfície da tela. Então o destino é a superfície da tela, a fonte é o mapa de jogo. Então eu vou mandar a superfície mapa de jogo. E tem o retângulo aqui que vai ser tudo. Eu quero pintar na tela inteira, então eu vou botar no para copiar a superfície inteira. A destino é o Windows Surface. Eu quero colar na... Então, esse aqui pega a tela inteira do mapa, superfície inteira, cola na superfície inteira do Windows.
Vamos testar. Recompilar. Deu erro porque eu esqueci o quê? Linha 56. O que é que eu esqueci? Ponteiro, superfície. Esperou a extração primária antes de fechar. Será que eu esqueci? Ah, não dá para converter SDL Rect. A segunda é fácil de fazer, porque eu esqueci de passar o endereço do retângulo. A segundo argumento é ponteiro para retângulo. Então passa a referência ali. Agora o primeiro aqui, eu acho que talvez o create RGB eu chamei errado. SDL create RGB surface. Então tem um 4. Vamos ver aqui o exemplo que eles têm. Eles chamam com width, height, 32 e RMask, GMask e AMask. Então se eu usar essa mask aqui, eles fizeram. Mas tem também os default aqui, esse que eu fiz, né? Create Surface 0, 640, 480, 32, 0, 0, 0, 0. Ah, é mania de programação e outras linguagens que você pode pôr a vírgula, né? Não tá definindo objetos, o hash ou qualquer coisa. Então remove a vírgula para consertar. Tá bom? Então vamos ver se corresponde ao mapa aqui do lado esquerdo no terminal. Então usamos 0, 1, 0, 1. Então note que todas as linhas são iguais. Então temos o acinzado, branco, acinzado, branco, branco, acinzado, né, muro, terra, muro, muro, terra, muro e assim por diante. Então tá certo. Vamos mudar o mapa para ver se realmente está funcionando. Então vamos supor que eu queira fazer esse caminho aqui. Vamos ver esse caminho aqui que eu quero fazer. Vamos fazer esse caminho aqui, ó. Como exercício. Então como é que eu faço esse caminho assim? Então vou começar do topo esquerdo. Então pode andar aqui também. Pode andar aqui, então vai para baixo. Aqui pode andar, vai para baixo, pode andar. Então vai para a direita, pode andar. Vai para a direita de novo. Eu já estou me perdendo aqui quantos tem. 1, 2, 3, 4. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Aí ele vai lá para cima, pode andar. Aí ele vai para a direita, 0. Para a direita, 0. Então vai para baixo. 1, 2, 3, 4. Vamos salvar aí. Vamos ver se realmente fez esse caminho aqui, né? Então ele fez, né, o caminho. Obviamente não tem colisão ainda, então você pode andar em qualquer lugar. Tá bom? Agora a razão de ele sempre estar, o jogador está pintando e não está atualizando, repintando a tela anterior é porque, vamos ver o código aqui, nós criamos a superfície da tela, superfície do mapa, pintamos a superfície do mapa sobre a tela. Aí ele pega e faz o loop do jogo e dá o fill rect sempre na posição do jogador presente. E ele atualiza a superfície da tela. O problema é que ele não pinta, né? Ele não pinta a superfície do mapa sobre a tela de novo. Então talvez vamos tentar o seguinte. Eu vou fazer o Blade Surface do mapa. Então eu vou pintar o mapa atual, né? Depois que o jogador se movimentar,
E quando a gente for pintar de novo, eu vou pintar o mapa sobre a tela de novo. Então, qualquer coisa que tiver na tela, eu vou pintar sobre para poder esconder tudo aquilo que já tinha sido feito e ele começar tudo do zero em termos de onde o mapa tá. Aí depois disso ele pinta o jogador. Então, eu vou botar aqui Bleed Surface, mapa e Fill Rec com o jogador. Então agora ele consertou esse problema. Tá bom? E aquele negócio foi legal para a gente poder fazer, né? Esse mapeamento. Como se fosse um editor, o caminho que a gente olhou para poder escrever o mapa, né? Obviamente você teria que fazer uma ferramenta para fazer um editor de mapa para ficar melhor o negócio. Mas por enquanto a gente faz o mapa só no texto. Então vamos revisar o que a gente fez. Então nós aprendemos a fazer esse mapa de tijolos, tiles, e o jogador pode se movimentar. O objetivo é fazer um jogo de labirinto. O jogador se movimenta nessas tiles aqui pretas e o muro será essas brancas e não pode atravessar o muro. Então você tem que ir de um local A para um local B no mapa para poder vencer o jogo. Começamos criando esse formato de mapa, arquivo de texto plano bem simples. Então é um número inteiro separado por um espaço, separado por uma linha. Isso corresponde ao mapa da tela. Cada linha do mapa do arquivo corresponde à linha da tela. Cada coluna do arquivo corresponde à coluna da tela. O ID do tijolo 0 é o que pode andar e o ID do tijolo 1 é o muro. Nós pegamos isso, fizemos o debug para ver se realmente carregou o mapa, porque a gente fez aquela função carregar mapa, né? E usa o ifstream para poder abrir o arquivo. Você vê se está open, se deu certo. Faz esse loop usando maior que numa variável para armazenar o ID do tijolo. Fizemos o loop e tal. Fechamos o arquivo depois disso. Imprimimos para debug. Aí criamos a superfície do mapa de jogo. Usamos SDL Create RGB Surface. Dessa maneira aqui. Cria a superfície. Aí a gente vai pegar, de acordo com o ID dos tijolos, a gente vai pintar o tijolo que pode andar, o da terra ou o tijolo do muro. Aí tem cores diferentes dependendo do ID do tijolo. Setamos, muito importante, o retângulo, o X e o Y baseado na coluna e na linha. 32 é o tamanho do tijolo, tile. Usamos a SDL Fill Rect com superfície como primeiro argumento. O endereço do retângulo e terceiro a cor do tijolo que foi definido aqui pelo ID do tijolo. Retorna essa superfície que é um mapa já, né, pintado, né? Aí já gerado, na verdade. Aí a gente pega e pinta o mapa sobre a tela, né? Então toda vez a gente vai imprimir o mapa sobre a tela e o jogador no loop do jogo. Pinta o mapa de novo, pinta o jogador. Pinta o mapa de novo, pinta o jogador. E atualiza a tela, obviamente, né? Então por essa aula só. Espero que tenha gostado e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu apoio, nos ajuda muito. Até mais.